Olá, amigo! Olá, querido! Olá, querida! Tá no ar mais uma edição do nosso programa do Papo Aberto. Papo Aberto, este programa. E tenho um prazer enorme de encontrar você, amigo, amiga, querido, querida, e trazer aqui notícias e informações de vários segmentos. Afinal, nós estamos falando de um programa extremamente eclético e hoje não é diferente. Hoje o nosso papo é muito legal, fique atento aí com a gente. Deixa eu, antes de mais nada, chamar aqui o nosso entrevistado de hoje, a nossa entrevistada de hoje, parabenizar aí o governo pela 7 de setembro em Angra, foi um evento maravilhoso, né, uma ação muito bacana, muito cívica, né, com aquele sentimento nacionalista, patriotista, as crianças. Eu sinto muita falta, e a gente está vivendo ainda essa questão do 7 de setembro, da independência, e eu sinto muita falta que na época, antes de ir para a sala de aula, a gente cantava o hino nacional brasileiro, fazia aquela fila, né? Vamos fazer uma reverência, uma homenagem à bandeira do Brasil, aí cantava-se o hino nacional. Hoje as crianças não sabem nem cantar o hino nacional. Você estudava na língua portuguesa as questões gramaticais do hino nacional, a parte semântica, o significado, esse sentimento patriota parece que esvaiu-se das escolas. É muito importante. E eu não estou falando aqui do sentimento militarista, não. Eu estou falando do sentimento patriotista, que é fundamental nas escolas brasileiras. Pena que saíram de cena. Mas vamos falar de outro assunto. Hoje nós vamos falar das mulheres que muitas das vezes perdem os seus filhos, as suas proles, né, os seus amados filhos e amadas filhas por um acidente, por uma violência. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a pastora Vanessa Guedevez. Ela que participa de diversas ONGs de cunho nacional e internacional, discutindo com mulheres que sofreram exatamente esse tipo de violência, seja por um acidente ou seja por uma violência física. Mães que vivem o desespero, a dor de ter perdido um filho. Conversa então com Vanessa Guedevez. Vanessa, satisfação em recebê-la aqui. A gente que já se conhece há bastante tempo e eu não sabia que você estava envolvido nesse projeto. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Jonathan? Para mim é uma alegria estar aqui nessa manhã. Acredito que é um dia que Deus preparou para falar de um assunto muito delicado, porém é algo muito difícil, é uma aceitação muito difícil, porque hoje em dia as pessoas têm esse tabu, né? Falar sobre morte. Mas, assim, acreditamos que é a pior dor que possa existir, né? Sempre trabalhei com mulheres na minha vida e há 3 anos atrás, 3 anos e 3 meses, meu filho se envolveu num acidente, faltando um mês para fazer 18 anos, meu primogênito. Seu primogênito. Meu primogênito. Num acidente de carro? Um acidente. Ele estava de moto e ali ele foi atropelado por um carro que saiu na contramão. E ali meu filho sofreu um grave acidente no dia 6 de junho de 2020. E ali depois desse acidente, desse fato, 1h40 depois, ele veio a falecer. Né, de uma Foi um forma... impacto muito forte. Foi um impacto muito forte. A gente não espera, né, as pessoas até dizem, né? Eu ouvia muito isso, que não é a ordem natural, né? Ver o pai ver o filho. O pai sepultar o filho, exatamente. né? Eu até falo muito com as mães, eu falo que a gente perde o marido, a gente fica viúvo, vice-versa, a gente perde um pai, nós ficamos órfãos e quando a gente perde um filho não existe nenhum nome, né? A gente fala que é a dor sem nome, né? Dói tudo, não tem possibilidade de você expressar. E imagina você vê o seu filho passar, você olha para ele e daqui a pouco você vê ali, você recebe uma notícia de que o seu filho partiu. Vamos falar sobre o dia do acidente. No dia do acidente Sim. Você estava em casa? Eu passei um dia todo trabalhando. Você estava trabalhando? Estava trabalhando. Ele já trabalhava? Já trabalhava. Ele trabalhava de motoboy. Quantos com um anos amigo, 17 anos. 17 anos. Ia fazer 18. Meu Deus. E aí eu cheguei em casa umas 8 horas da noite. Meu esposo estava na calçada conversando com os amigos onde a gente mora, na Japuíba. Nós somos bem conhecidos, bem queridos. E eu cheguei, ele estava conversando.
E aí eu parei, nem cheguei a subir para casa, quando fiquei lá conversando com os amigos, e de repente meu filho passou, olhou para mim, e assim, Jonathan... Passou de moto? Passou de moto, parou, né? Nós estávamos comendo uma porção de camarão na calçada, e a gente ainda brincamos com ele, que ele pegou um montão, e a gente falou, epa, não é janta não, é petisco, brincamos, e ali ele riu. E a última imagem que eu tive dele, Jonathan, foi ele olhando para mim e ele deu um sorriso. E nesse sorriso eu paralisei. Eu não sei te explicar, a ciência não vai explicar, eu não consigo botar em palavras. E quando eu olhei para ele, eu disse, meu Deus, o meu filho está muito lindo hoje. Como ele é lindo. E foi a última imagem que eu tive do meu filho com vida. E ali já eram umas 9h poucas da noite. Em seguida, eu subi, porque eu já estava cansada. E ele passou algumas horas, a minha vizinha, que é dona de uma pizzaria em frente à minha casa, me chamou e falou que ele tinha sofrido um acidente. Ele estava com o patrão dele estava atrás, ele na frente na moto, ele assistiu tudo. E assim, o meu ímpeto inicial foi pegar um casaco, era uma noite fria de junho, eu falei, vou pegar um casaco porque com certeza eu vou ter que dormir no hospital. Porque a gente nunca espera a morte de um filho. Você esperava ele estar no hospital, vai resolver o problema. E assim, o nome dele é Isaac, né? Era Isaac. E o Isaac, assim, ele era um menino do céu, um menino de Deus, um menino que eu ensinei no temor da palavra de Deus, um menino que nunca viveu uma orgia, nunca chegou em casa fora do horário. Eu até confesso que eu sou, né, uma mãe bem que puxo ali, né? E o sonho dele era entrar no exército, né? E ali eu cheguei naquele hospital, e quando eu chego naquele hospital, as pessoas já sabiam da gravidade, na verdade, entre o Trevo de Angra, porque foi ali no Trevo de Angra. Não sei se você de repente você não se recorda, mas foi uma comoção em Angra dos Reis, muito grande, por eu ser conhecida, né, pela pessoa. O local do acidente foi no Trevo. O local foi no Trevo. E ali falaram para o meu esposo da gravidade no hospital, e sempre eles tentam preservar a mãe, né? E assim eles fizeram. E ali eu cheguei a ver, eu vi ele chegando junto com a ambulância e eu perguntei para o socorrista como que ele está. E ali ele com uma cerviz muito fechada, ele disse para mim assim, ele está inconsciente. E esse inconsciente já me paralisou. E ali já começou a chegar os familiares, os amigos. E eu lembro que eu saí para um canto e eu disse para Deus, porque eu tenho um filho caçula de 13 anos. E esse meu filho, quando ele estava na minha barriga, com 6 meses, ele morreu. Eu tenho um atestado de morte dele. E quando eu me dirigi para fazer a cirurgia, para tirar esse filho, eu já estava preparada psicologicamente para tirá-lo, Deus fez um milagre. Então, assim, quando você tem um histórico de milagre, você acha que Deus ele vai sempre fazer o milagre. Seria um morto. Isso. E não foi. Não foi. E na época, no Camorim, quando a gente se conheceu, isso foi um assunto muito falado no bairro, na época, ficou marcado. Você tem a certidão de óbito? Tenho o laudo. O médico que deu o laudo foi o doutor Antônio Henrique, um médico muito conceituado. Até para poder justificar juridicamente todo o procedimento. Com certeza. E ali eu fui para o canto e eu saí de perto de todo mundo e eu falei para Deus, Deus, eu não posso perder o meu filho. O que está acontecendo? E a resposta de Deus para mim foi que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E a resposta, Jonathan, já me deixou atônita. Eu falei, não, Deus, o Senhor tem que dizer para mim que ainda que ele ande no vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque o Senhor é meu Deus. E foi tudo muito rápido, né? E minutos depois, nós recebemos a pior notícia da minha vida. E eu vivi o pior dia da minha vida. Perdemos ele. E eu, não pode, ele vai fazer 18 anos. Ele está com dinheiro, juntando dinheiro para comprar um celular. Não, meu filho vai entrar para o exército. E ali era uma hora da manhã, 1h40 da manhã, e aquela devastação toda. E eu não consigo te explicar a cena em si, porque eu não consigo me lembrar. As pessoas dizem que eu caía, que eu levantava, que eu corria. O hospital estava muito vazio nesse dia, na pandemia. Os médicos saíram para fora, os profissionais da tenda do Covid, e aquele grito, eu dizia, não, vocês estão enganados. Não, Deus não falou que ele ia morrer.
E aí, logo em seguida, eu fui para casa, dar notícia para minha mãe, para os meus filhos, e foi tudo muito rápido. Ele faleceu 1h40. Às 3 horas da tarde seria o sepultamento, eu totalmente devastada. Totalmente, eu não consigo explicar. E eu lembro que no caminho do cemitério, quando eu cheguei na entrada do cemitério, o Espírito Santo, ele me parou e eu disse para ele, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de viver isso. E o Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Se fosse para você escolher não ter tido Isaac, não ter conhecido, não ter convivido com ele por 17 anos e 9 meses para você não estar passando por isso. Ou você escolheria ter tido ele por todo esse tempo? O que você me responderia? Não preferiria não ter conhecido e não estar vivendo isso? Eu disse não. Eu escolheria ter vivido por 17 anos, 9 meses, 17 dias. E aí o Espírito Santo falou, então você tem motivo de agradecer por isso. Levando em consideração que ele nunca foi seu. E ele é meu. E hoje encerrou o propósito de vida dele aqui na Terra. E eu chorando, e foi uma comitiva de carros, de ônibus, eu parada, o primeiro carro, e meu esposo dirigindo, não entendeu, e eu parei, ouvindo o Espírito Santo palestrar comigo, e eu disse assim, não, eu tenho que agradecer. Aí o Senhor falou para mim, você é capaz de fazer isso? Que baque que você sofreu. Você é capaz? Eu disse, se o Senhor estiver comigo, sim. E aí o Espírito Santo falou, eu também vou entender. Se você gritar, se você desmaiar, se você disser para essa multidão de pessoas que eu sou Deus que mata filho, que eu sou ruim. Mas se o ímpeto de gratidão por tudo que você viveu, porque eu confiei em você. E aí, Jonathan, o Espírito Santo pegou nas minhas mãos e aquela centena de pessoas que estavam ali ficaram chocadas. Meu esposo não sabia do que ele tinha palestrado comigo. E muitos amigos, muitos pastores, meu esposo falou, Vanessa, quem você vai escolher para fazer a cerimônia? Eu falei assim, o presente foi para mim, então quem tem que agradecer sou eu. E aí, diante daquelas nuvens de testemunho, eu pedi atenção, eu disse que era o dia mais triste da minha vida, porém não era um dia maldito, porque era um dia de cumprimento de uma promessa na minha casa. Porque a morte, ela só entra na casa. A morte, ela é subordinada ao Senhor, ela não surpreende Deus. E se aquilo estava acontecendo, é porque realmente chegou o dia dele. E aí eu disse que o nome dele era Isaac, significa sorriso. Não era meu dia de sorrir, era meu dia de chorar, mas eu queria agradecer a Deus pelos Aleluia. 17 anos. E foi assim, nada sobre mim, tudo sobre o Espírito Santo. E foi uma coisa linda, teve conversão de almas. Eram 2 coveiros, um coveiro era muito jovem, ele foi tomado das lágrimas e disse, eu não tenho condições de sepultar esse rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou, eu perdi um irmão há pouco tempo, jovem, e ali foi uma coisa linda. Eu honrei meu esposo, eu agradeci Eu por tenho tudo. a ligeira, desculpe te cortar, eu tenho a ligeira impressão, gente, estou recebendo aqui a pastora Vanessa, e que participa de um projeto lindo de recuperação emocional, e eu diria até espiritual, de mulheres que perderam seus filhos, seja por violência, por um acidente, como é o caso que ela está contando aqui do filho dela. Mas eu tenho a ligeira impressão, Vanessa, de que, partindo do princípio espiritual aqui, do campo de quem acredita em céu e inferno, Isso. de quem acredita. Quem não acredita não adianta, minha fala não vai ter valor nenhum. Mas de quem acredita, né? Você chega lá no céu, você fala assim, se eu soubesse que era assim, eu não tinha nem chorado lá na terra. Né? Não dá essa sensação? Se eu soubesse que eu ia encontrar o meu filho aqui no céu, eu não tinha chorado na terra. Por que chorar? Mas é porque a gente não foi forjado para perder, né? Não, nós não fomos. E ali eu tive essa consciência, e eu disse para aquelas pessoas, eu disse assim, no meu ápice, né, e eu gritei, eu não posso perder o meu filho, mas hoje eu tenho a plena convicção que eu não perdi. Porque perder, eu não saber onde está, eu sei aonde meu filho está. E hoje eu devolvo com consciência. E ali eu fui muito ousada, sabe, no espírito, mediante ao que eu acredito. Porque assim, Jonathan, não é sobre religião, sabe? É sobre uma fé que me trouxe 3 anos e 3 meses depois que tudo aconteceu. E ali eu disse, eu não só quero devolver ao Senhor, como eu quero semear essa semente no seu reino, porque eu preciso que a força dessa semente germine na minha vida, no meu coração, no meu ministério, porque eu não vou parar.
eu preciso continuar dizendo que o nosso Deus, ele é poderoso. Claro que isso tudo em Deus, porque na nossa humanidade eu choro, sempre eu choro, a saudade ela é uma realidade. Eu costumo dizer que hoje eu tenho um Deus, um chamado e uma dor. E a dor precisa se sujeitar ao chamado que Deus tem na minha vida. Você é uma mãe que perdeu o filho num acidente de trânsito. Sim. Você está relatando que não se dá para nomear Não. a dor, não dá para mensurar a dor, Não. a perda de um filho. E agora, o que te levou, como gerou essa força para você ir para as redes sociais, para grupo de WhatsApp e ajudar? Sabe, como é que foi isso? Então, Jonathan, claro, né? Eu chego em casa e eu olho e falta um, né? Essa é uma realidade. Quantos filhos você tinha? Diz, na verdade, eu sou mãe de três biológicos. Isaac era o meu primogênito e eu criei 2 do meu esposo. Então, são 5. Eu criei 5 filhos pequenos. Você não vai recordar das criancinhas, tudo pequenininho. Falei, Vanessa, rapaz, essa mulher é muito doida, com todo respeito, tá? O esposo dela, a gente está presente, o esposo dela está aqui nos bastidores. É um cara extremamente magrinho, raquítico, né? Não deve passar aí de 60 quilos, tá? Veio como segurança. Porque até para você ter uma ideia, não coube no elevador, tá? Tamanho da força do homem, massa muscular, tá aqui da segurança. Falou, se a pergunta vier torta, nós vamos conversar depois, vou dar um glória depois do programa. E aí, Jonathan, a realidade é essa. Então, assim, a sensação de braço vazio, você abraça 5. Então, a sensação de que tá faltando, né? E ali o Espírito Santo falou para mim, eu fui pro meu quarto e eu disse, eu não vou conseguir, Senhor. Eu e o Senhor no secreto aqui, eu não vou conseguir. E o Senhor falou para mim assim, você sozinha não, mas eu quero fazer um tratado contigo. Todos os dias, quando você acordar, você troca a sua dor pela minha presença. E todos os dias eu fazia isso, eu faço isso. Quando eu abro os meus olhos, eu falo, Deus, eu troco a minha dor pela sua presença. E aí o tempo passou, quando fez um mês, muito sofrimento, adaptação, porque você continuar vivendo, depois que você devolve um filho para Deus, você reaprende a viver. Num mundo onde não tem alguém que você ama, então você é uma nova vida. E aí eu falei, eu preciso, não sei o que eu vou fazer. Você paralisa, você se sente mutilada, é uma cadeira de três pernas. E ali eu fui para as redes sociais, comecei a procurar. E ali eu vi grupo de mães que perderam os filhos, grupo de mães de anjo. Eu falei, vai ser aqui que eu vou encontrar um apoio. E, se elas passaram, elas devem estar num nível avançado e eu vou procurar essa direção nova para a minha vida. E para minha surpresa, quando eu entrei naquele grupo, porque assim, eu tenho 16 anos de evangélica e há mais de 10 anos eu trabalho com mulheres em especial. E esse grupo eram de mulheres que morreram, mulheres que não se penteavam mais, mulheres que não conseguiam ser mãe dos filhos que ficaram. Morreram internamente. Internamente. Pela perda do filho. Isso. Uau. Não tiveram força, sabe? Relatos de familiares de mães que tiraram a própria vida e aquilo me chocou. Entra numa depressão profunda, pelo menos é um passo para isso, né? Não, eu acho que você devolve e a depressão está ali, espiritualmente falando, de mãos para pegar na sua mão, porque essa é a realidade. Eu costumo dizer que o incomum é você conseguir, o natural é você não conseguir. É humano isso, entendeu? É um lugar que não existe chão para você pisar. E ali eu fiquei muito chocada por conhecer a palavra, por ter histórico de milagre, por tudo que eu ouvi de Deus. Deus falou para mim assim, não, você não vai sobreviver. Se você acreditar em mim, você vai viver. Eu vou centralizar isso. Eu vou cuidar de você. E aí quando eu vi aquilo, eu deixei uma palavra e nessa palavra eu disse que era difícil, mas que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Não era boa para nós, não era agradável para nós, não era perfeita, mas tem coisas que a gente não vai entender e a gente só precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. E ali eu coloquei, falei, olha, se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui para dar uma palavra. E no outro dia, Jonathan, para minha surpresa, eu não consegui responder. E ali eu falei, não, eu preciso responder. Eu falei que eu ia ajudar, mas como que eu não vou ajudar? Porque era centenas de comentários. E ali eu teve aquele estalo, faça um grupo de WhatsApp, porque era mães de todo lugar do Brasil.
eram mães da Itália, mães da Angola, que desacreditaram no Evangelho, pessoas que viviam só a morte, pessoas que... E ali no outro dia eu fiz esse grupo e ali eu comecei a colocar palavras diárias, Deus me dava força, sabe? E eu transmitia para aquelas mães o que não era meu. E ali eu falava, gente, não é religião, é sobre um lugar que dói menos. E esse lugar que dói menos é nos braços do Senhor, é a fé. E eu sempre uso esse discurso. Por que Deus? Porque não tem remédio, não tem passeio, não tem marido que te ama, não tem filho que ficou. Nada complementa o vazio, nada completa o vazio ali. Nada, nada. E eu sempre usei uma direção. Deus é o único que pode, porque mesmo por 3 dias ele perdeu um filho, ele sabe o que é. Então ele tem um abraço, ele tem um conforto. E ele começou a minha trajetória. E aí, a partir desse fato, você relatou pra gente sobre a morte do seu filho num acidente de trânsito. Você agora é impulsionada a ajudar mulheres que perderam também seus filhos. E você relatou aqui de onde você tira a força. Você substitui a dor pela presença do Senhor. Gravei bem essa sua fala. Você tem relato de mães que você olha assim, meu Deus, eu perdi meu filho. É uma dor imensurável. Mas o caso dessa mãe aqui também não fica para trás, não. Você tem relato dessas mães? Eu tenho muitos relatos. Assim, eu já passei por várias situações ao longo desses 3 anos. Mães que... Uma mãe que me marcou muito, ela, com uma filha de 4 anos, foi comprar um pão, atravessou a rua de mão dada e a filha escapuliu da mão. E assim, a filha foi atropelada, morreu na hora. E a culpa paralisou ela, sabe? Porque ela acha que ela soltou a mão da filha. Ela deveria ter segurado a filha, sabe? Eu já vi relatos de mães que ao me conhecer, tirava foto do cemitério, deitada em cima do sepultamento da filha ali, do jazigo ali, e dizia, pastora, me dá uma justificativa e fala para mim que Deus é esse, que a vontade dele é isso para minha vida. Sabe? Eu já tive várias situações de mães que oraram a vida inteira para se mudar de uma casa, e uma mãe especial, ela morava numa cidade, e por querer proteger os filhos, ela foi morar no interior, e no dia da mudança, enquanto ela estava arrumando a mudança, a filhinha de 2 anos tinha um córrego, e enquanto ela estava arrumando a mudança, morreu, sabe, afogada. Meu Deus. E assim, o que eu acho? Eu tenho certeza. Se sentiu culpada. Se sente culpada. Porque assim, ser mãe, eu falo que é a melhor e a pior coisa da vida de uma mulher. A melhor porque envolve os nossos maiores amores. É um amor... Não tem como. Entendi. E pior porque nada vai fazer com que a gente sofra mais do que ver um filho sofrer. Que dirá ver um filho morto. Ver um filho morto dentro de um caixão, eu não sei. Eu não consigo. O Senhor falou para mim assim, eu sei que não tem palavras, eu sei que é indescritível. Só que nesse mesmo dia do sepultamento, o Senhor, vale a pena muito lembrar isso, e eu queria dizer muito isso para você, mãe, né? Para você que me acompanha, para você que tem visto a minha vida e que tem olhado uma direção, porque elas falam assim, nossa, como pode? A pastora Vanessa, depois que o filho morreu, ela empreendeu, ela prega, ela ajuda. E eu lembro que o Senhor falou para mim assim, o tamanho da sua dor, você consegue explicar? Eu disse, não. Ele falou assim, é indescritível, né? Eu falei, pois assim será o chamado que eu tenho na sua vida, sem explicação. Se você acreditar, eu vou potencializar essa dor para que você alcance outras pessoas. E a minha família, foi muito difícil para minha família me ver, perder um filho. Você me faz lembrar, esse dia, não sei se foi com o Oswaldo que eu estava conversando, sobre a questão da cabana, aquele filme. Sim. Em que o pai perde a filhinha dele, não sei se é uma menina de 5 anos, parecia-se, e ele se desespera e ele tem esse encontro, questionamento com Deus, né? Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, enfim,
questionando exatamente por conta da morte Sim. terrível, que é bem provável que você deve ter algum caso lá, relato de alguma mãe da filha que foi, além de violentada, foi morta por esse pedófilo, enfim. E assim, é um caso muito parecido de tratamento espiritual. A pessoa já não acreditava mais em Deus, que o primeiro sentimento é abandonar, é culpar alguém. Não é? De 100%, de 100%, 70% se revolta. Se revolta, né? Se revolta. Se revolta de uma maneira assim, e é natural. É natural, e eu creio que o nosso Deus, como Ele é amor e Ele é Pai, Ele entende. E aí o que Ele faz? Ele levanta pessoas com o entendimento para desconstruir essa casca. Porque a experiência que você tem é a experiência que a faculdade não lhe dá. Não. Que o curso não lhe dá. Nenhum curso do mundo. Os grupos não me deram. Exatamente. Muito pelo contrário. E ali eu disse, Deus, o Senhor sempre... Porque assim, um dia eu ouvi uma profecia que Deus me colocaria diante de muitas mulheres em todo o Brasil, só que não era de corpo. Não necessariamente de corpo. E você acha que não, eu sempre prego a palavra, eu vou pregar em todos os lugares do mundo. E aí não é bem assim. Deus tem a forma dele de trabalhar. E assim, e o que me conforta hoje, Jonathan, é os relatos que eu recebo, sabe? Se você vê, quando eu gravo vídeos, porque assim, eu até tentei me encaixar em uma ONG específica, mas assim, hoje as pessoas querem muito individualismo, né? E eu não posso, eu estou a serviço de alguém. Quanto mais mulheres conseguirem pentear o cabelo, conseguirem desmontar o altar, porque tem mãe que faz o altar com as coisas do filho, sabe? Tem mães que não conseguem ser mãe para aqueles que ficaram. Imagina, isso dói dentro da minha alma, sabe? E assim, quando eu vejo esses relatos de mães que me mandam mensagem, hoje, quando eu gravo um vídeo de autoajuda, hoje até eu vou gravar um vídeo falando sobre os altos e baixos do enlutado. Porque é real, tem dia que você chora sim, e tá tudo bem, se for o seu dia de chorar, porque eu choro. E quando eu choro, eu faço questão de mostrar para elas que eu estou chorando, porque a visão delas é, nossa, ela é incrível. É incrível. E eu falo, não, não é sobre isso. É sobre respeitar o processo, porque o luto, ele tem processo, ele tem etapas, sabe? E aí, quando eu recebo, né, quando eu gravo um vídeo, depois você vai dar uma olhada nas minhas redes sociais, eu gravo um vídeo, tem 6.000 visualizações, interações de mães dizendo muito obrigado, você me inspira, algumas até eu brinco, eu sou sua fã, eu falo, não faz isso, em nome de Jesus. Não é fã, eu quero que você só acredite no que eu acredito. É uma receita do bolo, sabe? Quando você faz aquele bolo delicioso que você quer passar para as pessoas, né? Claro que você passa a receita, às vezes eu vou dar receita para o Jonathan vai botar na gaveta. Não sabe a preciosidade que tem ali. Aquele bolo é maravilhoso, é incomum, você nunca comeu. Mas assim, é tantos relatos, sabe? Eu lembro da primeira live que eu fiz no primeiro dia das mães sem meu filho. E eu lembro que dias anteriores, está até gravado isso, eu falei, Deus, como que vai ser? Como que vai ser? E assim, foi tão lindo, sabe? Foi tão lindo, que... Em especial, eu alcancei uma mãe lá da Angola, a Mila, que hoje ela é uma querida, e ela me chamou no direct, ela disse para mim, eu preciso acreditar novamente em Deus, porque eu nasci no berço evangélico, mas Deus matou a minha filha, sabe? E para mim, da Angola. Eu não acredito mais. E ali, a alegria de ver, sabe? Ela me pediu ajuda. E ali a dor da ausência, ela ficou engavetada, porque assim, a possibilidade de uma esperança que foi gerada... Começou a surgir, brotar. Sabe? E ali ela pediu meu WhatsApp e hoje ela me chama de mamita brasileira, sabe? E ali eu falei, não, hoje é o seu dia mal, você pode não acreditar, mas hoje eu vou acreditar por mim e por você. E ali eu comecei a cuidar dessa moça e ela gerou novamente. E hoje ela tem uma filha, sabe? Bacana. Isso não tem preço. Pastora Guedevez, pastora Vanessa Guedevez, é pastora que, após perder o seu filho no acidente, tem encabeçado uma ação de trabalho junto às mulheres, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, aconselhando, ajudando, tutoriando, apoiando. E eu a encontrei
A gente estava indo para o mesmo destino que é Parque Mambucaba e fiz o convite a ela, dela estar com a gente aqui, batendo um papo, contando esse relato, essa narrativa, que eu não tenho dúvida que você que está assistindo esse programa vai te ajudar em muito, você que é mãe, ou você que é pai também, Pai e que também. perdeu o seu filho e não consegue sair do casulo, vive com uma espécie de um casulo de dor, sofrimento, de desespero, de crise do pânico, de depressão, de ansiedade, e agravou-se inclusive com a própria pandemia, de muita gente que perdeu, né, seus filhos antes desse processo e que se viu preso, né, dentro de casa, sem poder sair, a coisa se agravou ainda mais. Dizer para você que há esperança, ainda há esperança. E conversar com a pastora Vanessa, a gente se emociona ao ouvir o relato de superação que ela relata aqui pra gente, ao passar por tudo isso, que a olho nu, vendo a sua história, eu diria assim, eu tenho uma filha de 10 anos e um menino que fez agora 14 anos. Parece que a preocupação nunca sai, né? Não. A gente ama os nossos filhos, mas parece que é uma preocupação que ela só... E eu estou falando como pai, você imagina a mãe, né? E eu sou aquele paizão mesmo, pastora, eu sou daquele paizão que trocava fralda, fazia questão de dar banho. E aqui eu não estou fazendo propaganda enganosa, não. Mas eu sempre gostei de participar da vida ativa dos meus filhos. Eu fico imaginando, quando eu olho para a senhora, né, seu esposo aqui no estúdio, e eu vejo esse sentimento de superação, a gente se emociona. Porque que a gente que é pai, você que é mãe, e você olha assim, é impossível uma pessoa se recuperar depois de perder um filho. É impossível um ser humano conseguir se erguer depois da perda de um filho de uma forma tão brutal, né? E aí quando você me dá com minúcias de detalhe, em que você está sentada lá, fazendo um happy hour com o seu esposo, com os amigos lá, né, numa social, ele passa de moto, você olha para ele, sente alguma coisa e tal, e de repente como se fosse uma despedida, eu não tenho como não ver Deus nisso, porque pode não parecer, mas parece um plano divino, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje Não. e ajudando tantas mulheres, não só do Brasil como do mundo, se não passasse por esse processo. É verdade. Não teria sentido. E né? assim, Jonathan, eu esqueci de falar uma coisa muito interessante, né? O rapaz que atropelou meu filho, ele é jovem também. Estava na contramão. Estava na contramão, né? E eu pastoreei 6 anos no Camorim, numa comunidade, aonde Camorim Grande. Camorim Grande. Que é um bairro de Angra dos Reis, eu conheço. Tive na sua igreja, inclusive. Isso. E aí o que acontece? A nossa igreja era bem lá dentro, naquela época da criminalidade, né? Que era, às vezes a gente parava o culto com o BOPE entrando, aquela coisa toda. E 3 dias depois que meu filho faleceu, as pessoas começaram a ameaçar esse rapaz por causa da história, né? Que nós tínhamos, porque sempre acreditamos no ser humano. Esse rapaz morava onde? Mora no Marinas. Mora no Marinas. Mora no Marinas. E aí chegou até a mim que as pessoas estavam, além de confundir ele com o rapaz, esse rapaz estava sofrendo uma represália muito grande. E eu falei, o que eu vou fazer? 3 dias depois que meu filho tinha sido sepultado, depois eu vou te mandar para você ver. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer uma live. E nessa live eu pedia, porque assim, teve situações de pessoas indo na minha porta pedirem para fazer justiça com as próprias mãos. Pessoas lá do Camorim. Que queriam fazer justiça. Que queriam fazer justiça com as próprias mãos. E você conheceu o rapaz que atropelou seu filho? Conheci depois de 2 anos. Na época, na repercussão que foi, porque foi uma comoção municipal. Eu escolhi não ver. Foi a minha reserva. E aí, Jonathan, eu fui nessa live, essa live ela teve mais de 15 mil visualizações. E eu disse, gente, por favor, eu acredito que foi uma fatalidade, teve imprudência, deixaram alguém no chão, o amor de alguém no chão, mas eu não acredito que ele saiu de casa para matar meu filho. Ele não conhecia meu filho, foi uma fatalidade. Então, assim, eu não quero, por favor, eu não quero que façam justiça com as próprias mãos. Eu perdoo ele. Eu perdoo porque ele não tem noção. Ele não tem noção da dor que ele causou. Ele não tem noção da devastação que ele causou na minha família. Então, assim,
Para quem me conhece, porque eu era muito conceituada, eu falei, por favor, se vocês têm consideração pela minha história, eu não quero. Se vocês fizerem, é como se eu estivesse fazendo, e eu não quero que isso Eu aconteça. tenho que te fazer essa pergunta, mas quando ele atropelou seu filho, ele parou para socorrer? Não, Não parou. ele omitiu. Né? Ele omitiu, ele foi para casa. Depois da morte, que soubemos a notícia, depois até descobriram o endereço dele, porque assim, o patrão do meu filho é meu amigo de infância. Então, a sensação de não cuidei, sabe? Levou ele a ir à casa desse rapaz e chegou lá, ele estava dormindo, e foi uma situação que eu ouvi falar, porque eu não estava, minha filha mais velha, com ímpeto de justiça. Então, assim, foi um sensacionalismo, foi uma coisa muito terrível. Aí conseguiram foto dele, ele foi ameaçado, teve que sair de Angra. Só que, assim, eu não era sobre isso, sabe? Não era sobre isso. E aí, até o meu advogado, na época, que é o doutor Pedro Salomão, ele disse, Vanessa, eu estava na barbearia e as pessoas estavam falando, né, sobre essa live, sobre essa pastora, né, que se posicionou, que não queria justiça com as próprias mãos. E assim, e hoje eu faria a mesma coisa, sabe? Hoje eu entendo que esse jovem ele não tem noção, ele está livre, ele está livre. Hoje o mal que eu quero para ele é que ele viva e que ele seja pai, que ele tenha uma família. E eu entendo que aquele era o último dia de vida do meu filho, sabe? Mas, claro, nem todo mundo tem essa percepção, né? O luto, ele é vivido de algumas formas, o que a pessoa dá conta. Para o meu esposo não é como é para mim, né? Porque eu falo, eu verbalizo, eu estendo as mãos. Para ele já é mais interno, já chora escondido, já sai para trabalhar de moto, já grita, chora, né? Mas eu acredito que o meu filho dele não veio nesse mundo por acaso, né? Hoje ele é o meu ID. Hoje as pessoas dizem assim, as mães, eu amo o Isaac, sem conhecê-lo, porque o Isaac me deu você. O Isaac Bacana. me apresentou a fé, né? E não é religião, sabe? Não é religiosidade. Você não prega a religião, Não, você está pregando não prego. a recuperação. A recuperação e a possibilidade, porque senão eu não estaria aqui. Entendi. Entendeu? Não estaria aqui. Vanessa Guedevez, pastora Vanessa Guedevez, conheço já há algum tempo, uma pessoa assim, simpaticíssima, muito solidária ao próximo e que passou por esse processo da perda do filho de uma forma tão brutal num acidente de trânsito. Vem aqui relatar a sua história de dor e sofrimento e recuperação. E acima disso, falando do trabalho que ela desenvolve através das redes sociais, na recuperação de mulheres também que perderam seus filhos, às vezes nem acidente de trânsito, como ela já relatou aqui, é uma questão até de violência. Então, eu quero aqui, já nas considerações finais da Vanessa, te agradecer. É um programa, eu nunca me emocionei neste programa, mas confesso a você que saio daqui emocionado em ouvir a sua história de dor, de sofrimento, sem fazer esse sensacionalismo, pelo contrário, porque nem precisa. Mexe com a gente, né? A gente tem essa empatia, a gente que é pai, e a gente sabe, eu tenho pelo menos uma ideia, uma noção do que seria essa dor, não o tamanho dela. Bem, nas suas considerações finais, eu queria que você deixasse um contato, falasse das suas lives, seu endereço, se as pessoas quiserem assistir, mães que estão nos assistindo, pais que estão nos assistindo, para poder te acompanhar, como é que faz? Então, como eu disse para vocês, hoje eu não tenho um amarrado. Hoje eu acredito que essa cura é livre, né? Eu falo no meu Instagram pessoal, que é Pastorinha Nessa Guedevez, lá no Instagram, né? E você indo lá, você vai ver o canal. E assim, hoje o propósito é que a palavra seja livre, que a cura seja livre, que o testemunho invada, né, fronteiras. E eu quero dizer para você que há possibilidade. As pessoas me perguntam assim, existe cura para o luto? E eu quero finalizar esclarecendo isso. O que seria a cura para o luto? Talvez esquecer? Né? Será que se esquece de um filho?
Será que se eu tivesse possibilidade de poder esquecer, será que eu queria isso, esquecer que ele existiu para me ser curada? Eu quero dizer para você que não existe cura, mas existe um lugar que dói menos. E esse lugar é no Senhor. Esse lugar é nos braços de Deus. Como eu disse, não é na religião, mas de um Deus que conhecedor da causa. Porque um dia ele perdeu um filho. Foi 3 dias? Foi. Mas ele experimentou essa dor. Então, assim, eu não quero esquecer. O Isaac, ele é o amor da minha vida, embora eu tenha morrido para ele, porque na verdade quem morre para quem vai embora, isso no modo geral, não é eles que morreram para nós, porque eu continuo aqui, eu continuo viva, eu continuo lembrando do aniversário, eu continuo lembrando dos momentos bons, eu continuo lembrando de tudo, só que ele não lembra mais de mim. Então, assim, eu morri para ele, eles morreram para nós, né? Eles morreram para vocês. Então, eu queria dizer para vocês assim, se permitam, há esperança para a árvore mesmo cortada. Lá em Jó fala isso, tá bom? Então, hoje ainda eu vou soltar mais um vídeo de autoajuda, né, que é livre. Pastora, é um nome, há um propósito? Não há propósito de ficar limitada, não há um propósito de ser só para o Rio, há um propósito de Deus usar como flecha. E quem puxa esse impulso não é o homem. Para aonde essa flecha vai levar? É o Senhor. E eu quero me colocar à disposição de cada um de vocês, né? Me sigam lá. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Vanessa. Pastora Vanessa aqui com a gente. Lindo o testemunho, a história de recuperação e de trabalho que ela desenvolve, né, à frente dessas mulheres que se encontram para poder se fortalecer através do mundo espiritual, através de Deus, né? Deus abençoe a pastora Vanessa, seu esposo aqui com a gente. E eu termino esse programa no silêncio, em homenagem às vítimas de trânsito e da violência que muitas das vezes sucumbem. Sonhos matam sonhos, destroem futuros. Que Deus abençoe e até lá. No próximo programa, se Deus nos permitir.